aí, pessoal do Fala Fora? Quem fala aqui é o Sodré e eu tô aqui com a Isa. Hello! E vamos para o nosso podcast de hoje. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação da comunidade travesti com a prostituição no Brasil. E sobre como essa relação cria um cenário de desumanização ao redor dessas pessoas. Meio que colaborando para que esse preconceito em volta dela seja apenas reforçado, né? Isso mesmo, podemos começar citando o caso da escritora Fernanda Faria Albuquerque, uma mulher trans que foi expulsa de casa e recorreu à prostituição. E depois de um tempo, ela se mudou para a Europa, procurando abandonar a vida da prostituição. Mas lá ela acabou não tendo as oportunidades de emprego que esperava e teve que recorrer à prostituição de novo. Com isso, ela foi vítima de uma tentativa de abuso e matou o cara na facada. Logo, ela foi presa por isso e na cadeia escreveu um livro chamado A Princesa, sobre a história da sua vida. E esse é um dos muitos casos que representa a situação das pessoas trans que se veem nesse mesmo cenário. Sendo expulsas de casa e depois recorrendo para a prostituição, né? E a história da Fernanda não é um caso isolado, e o que comprova isso é um dado da própria ANTRA, Associação Nacional das Pessoas Trans, Travestis e Transsexuais, onde ela estabelece que pelo menos 90% das pessoas trans recorre à prostituição como meio de sobreviver. É. E tem uma citação de uma escritora que chama Amara Moira, onde ela descreveu a prostituição para travestis, né, como uma trincheira no meio de uma guerra. Ela explicou a comparação falando que a prostituição era uma forma da gente viabilizar nossa existência. Quando todos nos queriam mortas, a prostituição foi permitindo que a gente vivesse mais um dia. Se eu estou aqui hoje sendo ouvida, é porque gerações de travestis pagaram esse preço. E toda essa aceitação, apenas pelo meio da prostituição, cria uma ideia desumana das pessoas trans, onde aqueles que as aceitam apenas o fazem por interesse sexual, não as vendo como humanas, mas apenas como objetos de prazeres. Outro dado que enfatiza isso é o relatório publicado pelo site Pornhub, o maior site de pornografia do mundo, onde esse relata que o Brasil é o país que mais consome a categoria transgênero, mesmo sendo colocado no top 1 do ranking mundial como aquele que mais direciona a violência a pessoas trans e a comunidade LGBT num todo, de acordo com dados da UOL. É bacana ressaltar também como não existe uma linha ou forma de ocorrência direta quando se trata de alguma violência direcionada a essas pessoas. Essa violência tende a ser vista como bem menos importante tanto aos olhos do governo quanto da população, já que diferente do número 180, disponibilizado unicamente ao atendimento de denúncias de violência contra a mulher, as pessoas trans não possuem nada semelhante ao que recorrer. E essas pessoas ficam completamente vulneráveis em uma situação assim, né? Já que o preconceito é sentido em todas as partes e de todas as formas, não podendo nem recorrer a órgãos governamentais. Essa falta de órgãos governamentais comprometidos ao auxílio desse problema ajuda com a violência que essas pessoas sofrem, já que os cidadãos que cometem tal discriminação muitas vezes não sofrem com as consequências deles. E falando sobre a discriminação e a desumanização, né, que essas pessoas sofrem, elas ainda passam pela passabilidade, o que significa que para elas serem tratadas como pessoas cisgêneros, elas devem parecer como elas. Um ótimo exemplo sobre essa passabilidade é da própria Maria Moura, a escritora que a gente citou anteriormente, que antes de se tornar escritora era estudante da Universidade de Campinas, da Unicamp no caso, e na época em que estava em transição, ela se distanciou da faculdade e virou prostituta, por não se sentir incluída na nossa sociedade. E logo depois disso ela escreveu seu livro falando sobre E Se Eu Fosse Puta, que conta sobre a história da vida dela e como pessoas trans ainda são marginalizadas, né? E vistas como objetos sexuais pela maioria da população brasileira. E depois de toda essa história que a gente contou, esse relato, vamos ao pátio da nossa escola perguntar para as pessoas quais pessoas trans elas já viram em cargos importantes ou trabalhando em lugares públicos. E se não, por que elas acham que essas pessoas não são vistas publicamente trabalhando. E é isso, vamos lá agora. Vamos lá, tá. Estamos aqui na nossa entrevista do Fala Fora e vamos entrevistar a Júlia. Júlia, a gente quer saber se você já viu
pessoas trans em cargos de importância na nossa sociedade? Que eu saiba, se eu não me estiver enganada, tem uma deputada, não tem? Que ela é trans, não é? Ou eu posso estar muito enganada? Eu não sei, não me julgue, mas assim, eu acho que eu já vi. Tipo, deputados ou alguma coisa do tipo, mas não muito quanto precisaria ser, entendeu? E por que você acha que você vê poucas pessoas nesses cargos? Porque ainda, infelizmente, existe preconceito com todas as pessoas, basicamente. Então, eu acho que é isso. É isso! De nada. Oi, galera, a gente tá aqui com a Sara. E, Sara, quantas pessoas quantas pessoas trans você vê em cargos de poder? Olha, eu já vi alguns políticos, mas eu não vou saber dizer o nome. Beleza. E acho que é só, assim, de poder que eu me lembre só. Tá bom. Obrigada. Estamos aqui com mais entrevistado que se chama... Samuel. E eu queria saber, Samuel, aonde você vê pessoas trans no mercado de trabalho aqui no Brasil? No mercado de trabalho, acho que primeiramente no campo da moda, modelando, beleza, como cabeleireiro, manicure e áreas afins. A gente também tem na literatura, como por exemplo a Mara Moira, que é uma escritora, professora de literatura e ativista brasileira. E também no campo de entretenimento, como repórter. E a gente tem algumas pessoas. Até mesmo na polícia, não sei como se chama exatamente esse nome de trabalho, mas a gente tem alguns policiais, sargentos, homem e mulher trans. Certo. E você acha que nesses ambientes que essas pessoas estão inseridas, elas são aceitas? Alguns ambientes eles têm mais aceitação do que outros, né? Por algumas questões sociais, por algumas questões ainda que são barreiras impostas pelo senso comum, mas acredito que há mudanças. Então, possivelmente a gente tem uma abrangência maior no campo da moda, no campo da beleza, e de acordo com depoimentos e entrevistas que eu leio em relação, por exemplo, à polícia, os sargentos, comandantes, já existe já um preconceito muito mais forte. É isso, obrigado. Por nada. Estamos aqui com a entrevistada. Rebeca. E, Rebeca, eu queria saber se no nosso país você vê pessoas trans em cargos importantes e se não vê, aonde você vê elas trabalhando. Eu acho que nos últimos anos vem crescendo o número de pessoas transexuais ocupando os espaços, principalmente de poder. Porém, eu ainda acho muito pouco. No nosso dia a dia, pensando no meu ambiente de trabalho, nos lugares que eu frequento, nas lojas que a gente frequenta, num consultório médico, por exemplo, essa representatividade é muito baixa. Mas pensando em outros campos, por exemplo, artístico, cantoras, eu acho que esse número já é um pouco maior, assim, a gente consegue ver mais essas pessoas nesses ambientes, né? Mas em outros ambientes mais conservadores, como, por exemplo, médicos, professores, que mais? É mais difícil a gente ver essa população. E você acha que mesmo nos ambientes que elas estão mais inseridas, elas são aceitas ou não? Eu acho que essa aceitação vem sendo cada vez maior, principalmente em campos como, por exemplo, artístico, né? Ator, cantor, maquiador, etc. Até numa levada de, tipo, muitas artistas pop, drag queen, Pablo Vittar, Glória Groove, está num cenário altíssimo, assim, de popularidade. Então, eu acho que isso acaba acarretando uma aceitação maior. Mas em outros ambientes, como por exemplo a Erika Hilton, ela sempre tem que bater de frente, sempre tem que bater boca, né, com outros políticos ali que não querem aceitar a presença dela ali. Então eu acho que depende um pouco do ambiente que a gente tá falando. É isso então, obrigado. Obrigada. Oi, gente, estamos aqui com a Laila. Laila. Que posições de poder você vê pessoas trans? Eu, ao longo da minha vida, nos ambientes, nos meios sociais que eu circulo,
Eu não me lembro de ter visto uma pessoa trans em algum cargo de poder. Realmente não me recordo. E por que você acha que não vê? Eu acho, pela questão inicial, né, o preconceito que eles sofrem na sociedade e a dificuldade, de repente, de permanência no estudo. E o estudo leva para uma ascensão social também. O fato deles, às vezes, talvez serem rechaçados em alguns ambientes de trabalho, discriminados em alguns ambientes de trabalho, logo na entrada, isso vai dificultando uma ascensão deles, ou na empresa, ou em algum cargo que eles tenham ambição. Eu acho que tudo gira em torno do preconceito em relação a ele. Era só isso. Eu que agradeço, gente. Estamos aqui com a Júlia. Júlia. Quantas pessoas trans você vê em cargos de poderes grandes? Nenhuma. E por que você acha que nenhuma? Acho que é porque é falta de representatividade. E também eu acho que tem a questão do preconceito também. Obrigada. Nada. E é isso, acho que deu pra ver aí com as entrevistas que a gente deu, né? A opinião de cada um e como é legal ver que, apesar de todo o preconceito, já tá ficando inserido aí, né? Na nossa comunidade, na nossa sociedade. Apesar dela ainda ser bem preconceituosa. E espero que essa reflexão que a gente trouxe a vocês tenham feito vocês se questionarem sobre esse assunto que ainda é pouco falado e pouco divulgado na mídia. É isso. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.